Olá e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da playlist Sci.Hands-On no canal Talking About Testing. Hoje eu trouxe para vocês aqui um vídeo com uma questão de como que a gente faz para testar uma aplicação web que tem um campo de data com o Cypress. Então eu criei essa aplicaçãozinha aqui, uma aplicação super simples. Ela é um descobridor de idade. Então tu coloca aqui a tua data de nascimento, no meu caso aqui 15/4/1982, e ele exibe aqui embaixo a minha idade, you are 39 years old. E aí eu posso colocar, por exemplo, a data de hoje, ele vai dizer you are 0 years old. Se eu colocar um ano atrás, ele vai dizer you are 1 year old. Então ele faz a questão de pluralizar ou singularizar a frase que é exibida aqui embaixo. E eu não consigo colocar uma data, deixa eu ver aqui, eu não consigo colocar uma data mais do que o dia de hoje. Então eu não consigo, a princípio, colocar uma data no futuro se eu estiver utilizando o seletor aqui direto essa tooltipzinha de data que aparece. Porém, eu consigo colocar uma data no futuro aqui digitando, né? E daí quando eu coloco uma data no futuro, a aplicação me pergunta se eu sou do futuro, porque como é que eu vou ter nascido numa data que ainda não chegou, né? Então essa aqui é a aplicação em teste. E aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço para testar um campo do tipo data, sendo que a data é uma coisa que hoje eu quero testar, por exemplo, eu quero testar essa questão da data no futuro. Se eu colocar 22/6 hoje, que é dia 21/6/2021, vai aparecer que a data é no futuro. Mas quando esse teste executar amanhã já não vai mais ser no futuro. Então eu vou mostrar para você como é que você faz para lidar com esse tipo de questão com o Cypress. Eu criei um projeto já. Essa aplicação toda aqui, ela está aqui nesse projeto. Então aqui no source tem o código da aplicação propriamente dito, o código do componente de data também. E eu criei uma configuração já para uma estrutura para rodar os testes com Cypress. Eu já criei alguns testes. Então eu vou fechar aqui cada um dos contextos para te mostrar o que eu estou fazendo. Então eu criei um describe para toda a minha aplicação, que eu chamei de Age Finder, descobridor de idade. E nesse describe eu criei um bloco before each, um hook before each, né? Ou seja, alguma coisa que vai ser executada antes de cada um desses contextos, certo? Antes do contexto plural, do contexto singular e do contexto data no futuro. E esse before each, ou seja, esse bloco de código que vai executar antes de cada um desses contextos, eu estou setando uma variável que eu estou chamando ela de agora, now, e eu estou fazendo ela ser uma nova instância de uma data, onde eu estou passando a data do dia 16/6/2021. E aí eu estou chamando a função getTime para transformar isso daqui num timestamp. E aí eu chamo a funcionalidade sci.clock do Cypress, passando essa variável que eu criei antes chamada now, para congelar a data em 16 de junho de 2021. E daí depois que eu falei para o Cypress congelar a data nesse momento, eu visito a URL relativa da aplicação, da homepage, e aí aqui eu tenho o contexto plural, onde eu criei aqui dois inputs, eu chamei, né? Eu basicamente criei uma variável chamada input, que é um array que tem dois objetos. Os dois objetos têm a propriedade birthdate e age, sendo que no primeiro o birthdate é exatamente o dia 16/6/2021, e daí a idade é 0, porque a pessoa teria nascido hoje, né? E o birthdate 15/4/82, que é o meu aniversário, e a idade, sendo que eu congelei a data em 16/6/2021, a idade seria 39. E aí aqui eu eu itero sobre esses dois objetos aqui, com inputs for each, e pego cada um dos inputs e rodo um teste, que vai ser pluralizes the found age. Pluraliza a idade encontrada e mostra que a idade no primeiro vai ser 0, na segunda execução vai ser 39. E aí eu tenho uma função customizada chamada setDate. Deixa eu abrir essa função customizada, esse comando customizado. Ele basicamente recebe uma data, encontra o campo que tem o atributo DataSci com o valor birthdate datefield, digita a data recebida, aguarda pelo campo ter esse valor e depois remove, faz um blur desse elemento, né? Como se fosse tira o foco desse elemento. Então esse é o comando setDate. Basicamente ele recebe uma data, né, que vai ser exatamente aqui, na primeira iteração 2021/06/2016,
e na segunda interação 1982-0415. Um fato que é importante de comentar é que, como você pode ter visto, para eu lidar com campos do tipo data com Cypress, eu simplesmente uso um ponto type e passo a data. E o que é importante comentar é que a data tem que ser nesse formato ano, mês, dia, com o tracinho no meio. É assim que o Cypress aceita. Esse é o campo que é o formato que vai ser aceito pelo Cypress, o qual, independente do locale que tiver configurado no seu navegador, ele vai ajustar de acordo. Então eu seto a data para a data de aniversário e verifico com o sci.contains, falo, pega um parágrafo que contém o texto you are e a idade years old, e ele deve ser visível, né? E aí depois eu tenho o contexto para o singular, onde eu faço um set date passando a data do dia 16/6/2020, ou seja, a pessoa teria 1 ano de idade, e aí eu encontro um parágrafo que contém o texto you are 1 year old, e ele deve estar visível. E por último, eu tenho um contexto date in the future asks if you are from the future. Então ele pergunta se você é do futuro. Então eu tento setar uma data, que seria 17/6/2021, e vejam que eu estou gravando esse vídeo no dia 21/6/2021, ou seja, 17/6 não é futuro. Mas como eu estou congelando a data aqui no dia 16, 17 é futuro. Então eu encontro, depois que eu seto a data, um parágrafo que contém o texto Are you from the future? E ele deve estar visível. Então, executando esses testes, a gente tem o seguinte resultado. Então vejam que eu rodei para o contexto plural 2 testes, pluralizes the found age 0, the found age 39. Então, quando encontrou, então ele colocou aqui a data e encontrou you are 0 years old, you are 39 years old. Quando colocou a data de 1 ano atrás, 16/6/2020, you are 1 year old. E colocando uma data no futuro, are you from the future? Então, resumindo, o que a gente aprendeu aqui nesse sci.hands-on é que, para a gente trabalhar com campos de data, é interessante a gente congelar a data com o sci.clock, para a gente poder garantir que os nossos testes vão se comportar como a gente espera, não só quando a gente criou eles, mas ao longo da vida deles, né? Porque as datas vão mudando, mas os nossos testes eles têm que ser consistentes. E também a gente aprendeu que para a gente selecionar uma data em um campo do tipo, um input do tipo data, a gente tem que utilizar o ponto type, e a data recebida, enviada como argumento para o ponto type, ela tem que ter esse formato aqui. Ano, traço, mês, traço, dia. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que ele tenha sido útil. Se você curtiu, não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com as suas redes, e até a próxima.